Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, um bom domingo a todos que estão acompanhando essa live, vocês que estão acompanhando esse culto, que Deus abençoe, viu? Que Deus possa repousar as suas mãos bondosas sobre a sua vida, tá bom? Eu vim aqui trazer uma palavra para você, uma palavra bela, uma palavra linda, uma palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu desejo que o Espírito Santo de Deus ele possa trazer um esclarecimento para você no dia de hoje. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 11 e no versículo 35. João 11, 35. A cunho de conhecimento, o menor versículo da Bíblia. O menor versículo da Bíblia, João 11, 35. Diz assim a palavra de Deus: Jesus chorou. Capítulo 11, versículo 35 do Evangelho de João, a Bíblia diz: Jesus chorou. Mas Jesus não é Deus? Mas Jesus não é o Todo-Poderoso? Jesus não caminha sobre as águas? Jesus não cura um cego? Jesus não multiplica o pão? Jesus não tira dinheiro da boca do peixe? Então, como que um Deus chorou? Eu quero trazer para você uma palavra que vai te confrontar. Eu quero te convidar para o confronto que o Evangelho traz. E é um confronto saudável. A Bíblia, ela nos apresenta algumas classes de pessoas que sempre estavam onde Jesus estava. Algumas divisões de pessoas que fizeram parte da vida de Jesus e que talvez fazem parte até hoje das nossas. A Bíblia vai falar sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os defensores da religião. Os fariseus, na vida de Jesus, representavam um dos maiores perseguidores que Jesus teve, se não o maior. A religião pregou Jesus na cruz. A religião matou Jesus. A religião não aceitou a mensagem de Jesus. Essa era uma classe, os religiosos. Quem são os religiosos? Os religiosos são aqueles que afastam as pessoas de Jesus. A religião afasta as pessoas de Jesus. Essa é uma classe de pessoas, aqueles que afastam. Jesus, certa feita, disse assim para os fariseus: vocês ficam na porta do templo, nem vocês entram para ser salvo, e nem deixa quem quer entrar que entre. Vocês ficam na porta, impedindo. Essa é a religião, fica na porta. Nem entra e nem sai. Fica ali. E não impede as pessoas de entrarem. Essa é a religião, tá bom? Outra classe de pessoas que sempre estavam onde Jesus estava era a multidão. Em quase todos os textos que Jesus é apresentado, a Bíblia vai falar sobre a multidão. O que é a multidão? A multidão são os curiosos. Os curiosos. Aqueles que, se for para aplaudir, aplaude sem nem saber qual que é o motivo. E se for para jogar pedra, se todo mundo está jogando pedra, ele também joga para acompanhar todo mundo. Essa é a multidão. Aí no Brasil falam a Maria que vai com as outras, né? Maria vai com as outras. Essa é a multidão, que vai pela cabeça do outro. Essa é a multidão. A multidão, ela é parcial. A multidão, ela é motivada pelo movimento. O que é o movimento? A multidão é a moda. A moda dita a multidão. Essa é a multidão. Outra classe de pessoa que seguia
a Jesus eram os pecadores. E dentro do bloco dos pecadores eu vou colocar os enfermos, as prostitutas, que queriam arrependimento, prostitutas que queriam mudar de vida, ladrões como Zaqueu, que queriam mudar de vida. Esses são os pecadores. Em quase todo o texto que Jesus é apresentado, a Bíblia vai falar sobre os pecadores. Então os pecadores, eles estavam com Jesus. A religião impedia que os pecadores achavam um escândalo Jesus ter contato com os pecadores, e a multidão muitas das vezes servia de empecilho para o pecador conseguir chegar em Jesus. Eles não conseguiam por causa da multidão, igual a cura daquele aleijado que desce pelo telhado. Teve que descer pelo telhado porque a multidão estava na porta e não deixava eles entrar. É mais ou menos isso. O pecador, ele tem um contato especial com Deus. Um contato especial com Jesus. Por quê? Jesus diz e se autodenomina como descanso e refrigério para os pecadores. Jesus diz: vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então Jesus, ele se representa, ele se apresenta como descanso para quem? Para quem está cansado, para quem está oprimido. O pecador é oprimido pelo pecado. O enfermo é oprimido pela doença. O triste é oprimido pela tristeza. Tudo aquilo que nos faz uma servidão, nos faz opressão. Então, se a sua servidão é no cigarro, você é oprimido pelo cigarro. Se a sua servidão é pela bebida, você é oprimido pela bebida. E assim vai. Então o pecador, ele engloba todas essas classes de pessoas. Esses sempre estavam onde Jesus estava. Outra classe de pessoa muito comum eram os seguidores. Quem eram os seguidores? Os seguidores se destacavam da multidão. Todo seguidor só se tornou seguidor porque um dia foi multidão. Ele vem pela curiosidade da multidão, sente que aquilo te atrai de alguma forma, se sente atraído de alguma forma, e ele se destaca da multidão e se torna um seguidor. Ele é um seguidor, nem tão perto, nem tão longe. Ele ocupa aquela brecha. Essa é outra classe de pessoas. A Bíblia vai trazer uma outra classe, esses já muito próximos, que eram os discípulos. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam com ele. Os discípulos. Os discípulos é o que conhece o bastidor. O discípulo é aquele que deitava com Jesus, é aquele que comia com Jesus, é aquele que acordava com Jesus. O discípulo estava próximo de Jesus em todo o tempo. Então a Bíblia sempre vai falar dos fariseus, dos religiosos, a Bíblia sempre vai falar da multidão, a Bíblia sempre vai falar dos pecadores, a Bíblia sempre vai trazer os seguidores e a Bíblia sempre vai apresentar os discípulos. Só que existe uma outra classe de pessoa que a Bíblia também apresenta. E essa classe são os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus. Esses tinham um espaço diferenciado na agenda de Jesus, a ponto da Bíblia dizer que certa feita Jesus para uma cruzada para ir comer na casa dos amigos. Que amigos eram esses? Eles tinham nome. Eram 3 irmãos. Era Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos que eram amigos de Jesus, de comer na mesa. Quando Jesus queria relaxar, ia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Só que no meio dessa família agora, está acontecendo uma grande luta, um grande conflito. Mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo sendo muito próximo daquele que detém todo o poder, aquela casa teve luta.
Eles não estão isentos de problema. Teve problema. E que problema é esse? Lázaro está doente. Lázaro está acometido de uma doença tão forte que ela está consumindo ele a ponto dele estar à beira da morte. E nesse momento de tristeza, de luta, de angústia, de confronto, Marta e Maria chamam o rapaz e fala assim para ele: escuta, procura onde Jesus está e avisa a ele o que está acontecendo aqui em casa. Esse homem pega essa mensagem e corre procurando onde Jesus está. Quando ele chega onde Jesus está, ele diz para Jesus: escuta, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E aqui é a primeira lição do texto. Lázaro está enfermo. Lázaro está doente. Lázaro é amigo de Jesus. Lázaro é o cozinheiro favorito de Jesus. Jesus gostava de comer na casa de Lázaro. Ele é próximo. Só que ele não tem condição de poder falar com Jesus sobre a sua própria situação. E vem uma outra pessoa dizer: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E isso é muito rico, irmão. Isso é precioso, irmão. Sabe por quê? Porque se você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo essa mensagem, se considera amigo de Jesus e tem Jesus como seu amigo, saiba que no seu momento de luta, no seu momento de tristeza, de prova, no seu momento de desespero, talvez você não tenha força, condição de poder falar com Jesus. E é nessa hora que alguém vai aparecer, porque esse alguém percebe a sua importância para Jesus e ele vai apresentar o seu estado para Jesus. Oh, aleluia! Às vezes, irmão, a luta que a gente passa ela é tão profunda, às vezes a prova é tão forte, às vezes a situação se torna tão insuportável que a nossa voz se cala. E a gente só aceita, sabe? A gente só aceita toda a situação. A gente só aceita todo aquele peso e aquilo vai nos definhando. Nós vamos nos encurvando diante dessa situação. E é nessa hora que o amigo bondoso Espírito Santo, ele escreve uma carta a próprio punho. E ele apresenta até Jesus. Talvez nessa hora, você que está assistindo esse vídeo esteja tão fraco. Talvez você, minha irmã, esteja tão triste. Talvez você que está assistindo esse vídeo está tão triste pela perca que você sofreu. Talvez essa pessoa que se foi tenha causado um vazio tão grande no seu coração, o arrependimento tão grande de dizer: eu poderia ter feito mais, eu poderia estar mais próximo. E é nessa hora que você se cala, porque Satanás ele faz isso, ele causa vergonha e peso de consciência. Você perde uma pessoa e o diabo coloca na sua mente que você precisava ter feito mais, que você poderia ter feito mais, e isso te cala, te consome. Você se sente o pior dos seres humanos. E é nessa hora, é agora que o Espírito Santo está escrevendo uma carta a próprio punho e entregando para Jesus, dizendo: mestre, aquele a quem tu amas, aquela a quem tu amas, tá dodói, tá fraquinha, tá precisando de ajuda, ajuda ela, Jesus. E é nessa hora que o socorro vem até a sua vida, meu irmão. Ei, não se deixe se calar por nada o que aconteceu, não, viu? Agora tá chegando o clamor lá dizendo: mestre, olha ele lá, tá precisando de socorro. Aleluia. Se você é amado de Deus, saiba que agora tem alguém apresentando a sua situação para Jesus e dizendo: Senhor, ele não tá conseguindo nem falar. Senhor, ela tá tão triste que não tá conseguindo nem falar. É por isso que eu tô aqui. Ele tá dodói, tá fraquinho, ela tá fraquinha. Ajuda ele lá. E o socorro de Deus ainda hoje repousa sobre a sua vida, viu? Ainda hoje, até o término dessa mensagem, você vai sentir uma alegria tão grande no seu coração que você vai sentir vontade de glorificar a Deus. Aleluia. A primeira lição dessa mensagem: se você é amigo de Cristo, se você é amado de Cristo, saiba que no seu momento de silêncio causado pela dor, existe alguém te apresentando para ele. Essa é a primeira lição.
A segunda lição é: o toque, a proximidade com Jesus transforma o seu estado. Vamos falar desse homem. Esse homem, a Bíblia não vai falar quem é. A Bíblia não dá detalhes dele, profissão, nome, idade, nada. A Bíblia só fala que ele era próximo de Marta e Maria, porque Marta e Maria mandam ele até Jesus. Só que para mandar um recado dessa importância, esse homem ele tinha no mínimo, toda a base de confiança da família. Então a gente pode entender que esse homem era um servo. Ele poderia ser um dos empregados de Marta, Maria e Lázaro. Esse homem ele tem uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É pegar a situação que está acontecendo na casa de Marta, Maria e levar até Jesus, para que Jesus desse uma solução. Então ele pega e a Bíblia vai apresentar ele e vai dar uma função. Que função é essa? Ele é garoto de recado. Ele é um mensageiro. Ele é um entregador de mensagem. A mensagem é essa: Lázaro está doente, vai até Jesus. Ele rompe com a distância, corre, se apressa e encontra Jesus. Quando encontra Jesus, ele dá a informação: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E é nessa proximidade que Jesus muda o estado da pessoa. Porque ele é só um servo, ele é só um empregado, ele está indo lá cumprir com uma obrigação, vim trazer um recado. Eu sou apenas um entregador de recados, eu sou apenas um garoto de recado, de mensagem. Eu vim para entregar essa mensagem. Que mensagem que é essa? Aquele a quem tu amas está enfermo. E é nessa proximidade com Jesus que Jesus olha para ele e fala assim: tudo bem, eu recebo a sua mensagem, você veio até mim como um garoto de mensagem, só que a proximidade com Jesus muda o estado. Então, de garoto de mensagem, Jesus faz ele virar um profeta. Aleluia. E Jesus fala assim para ele: agora você volta com profeta, você volta como profeta. Que mensagem é essa? Você veio como um garoto de recado. Agora você volta com uma mensagem de Deus. Você trouxe um recado de Marta. Agora você volta com o recado de Cristo. Quem traz recado de homem é garoto de mensagem. Quem traz a voz de Deus é profeta. O estado desse homem muda. Uma simples conversa com Jesus e a vida desse homem foi transformada. Porque agora ele não é mais um garoto de recado. Ele sai de Betânia como um garoto de recado e ele volta para Betânia como um profeta de Cristo. E quando ele chega lá, alguém pergunta para ele: cadê ele? Não veio? E ele diz: Jesus não pôde vir, mas a mensagem dele está aqui. Que mensagem é esse? Que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Esse homem teve a sua vida transformada. Essa é a segunda lição. Talvez você se sinta pequeno demais. Talvez você se sinta incapacitado demais. Talvez você, minha irmã, se acha numa condição de que eu já vivi muito, não dá mais tempo de poder me entregar para Jesus. Talvez você estudou demais e acha que tudo que você sabe não dá para aceitar e se entregar somente à fé. E Jesus está dizendo: eu não preciso de nada disso, eu preciso só de uma proximidade para mudar o seu estado. E Jesus te fará o que você nunca imaginou que se tornaria. Escute aqui, você que está assistindo: ninguém tem muito para que não precise de nada. E ninguém tem tão pouco para que não tenha condição de fazer nada. Todos nós precisamos de Jesus e da sua essência sobre as nossas vidas. O toque com Jesus, a proximidade com Jesus muda o quadro do ser humano. Essa é a segunda lição. Basta uma simples aproximação para que você se torne totalmente superior àquilo que você já é. Você pode até hoje ter sido somente um garoto de recado do seu patrão, talvez um garoto de recado do seu professor, talvez um garoto de recado da sua empresa, talvez um garoto de recado da sua família, mas na proximidade com Jesus você volta como um profeta, você volta como uma profetisa e Deus mudará a sua história.
Jesus chega depois de 4 dias. A essa altura, Lázaro morreu. O texto diz que Lázaro morreu. Lázaro morre. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Marta vem correndo. A Bíblia fala que ela corre até ele. E quando ela corre até ele, a partir do versículo 17, quando ela corre até ele, as primeiras palavras dela foi essa: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido, não teria acontecido isso com o meu irmão. Se o Senhor estivesse antes aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta mostra ter fé no passado. Tem muitas pessoas que são saudosistas, que só tem fé no passado. Ah, porque no meu tempo. Ah, porque antigamente. Ah, porque antes era assim. São pessoas saudosistas. Marta aqui, ela se mostra saudosista. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, fé no passado. E Jesus está parado na frente dela. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e fala assim: não, mas seu irmão não morreu, ele vai ressuscitar. E aí ela diz agora o seguinte: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Fé no futuro. Ela mostra ter um conhecimento sobre o que vai acontecer. Porque realmente Jesus ensina que haverá ressurreição dos mortos. Mas isso será só nos próximos tempos. Então agora Marta, ela se encontra num quadro difícil. Por quê? A morte de Lázaro trouxe uma confusão de fé. E a morte, ela faz isso. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, toda a situação, ela causa uma confusão de mente, uma confusão mental. Os nossos pensamentos ficam confusos. E a gente às vezes questiona Jesus assim: ah, Senhor, se eu tivesse chegado antes. Ah, Senhor, se isso tivesse acontecido depois. E sempre fica nisso, no que passou ou que não poderia ser. Já reparou? A culpa, ela sempre é assim. A culpa, ela sempre nos pega, esse sentimento tão ruim que é a culpa, ela sempre nos pega pelo passado. Ah, se tivesse feito. Ah, se eu tivesse chegado. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse. Não dá mais tempo. E essa fé no passado me faz ter uma bola de ferro amarrada aos meus pés que não me permite andar para frente. Ou então a situação é: ah, se pudesse fazer. Ah, se pudesse. Aí o verbo muda. Agora o verbo é no futuro. Marta está assim, confusa. Ela tem fé no passado e ela mostra a fé no futuro. Mas o dono da fé está na frente dela, parado. Jesus está parado na frente dela. E ela fala assim: Senhor, realmente na ressurreição dos mortos ele haverá de ressuscitar. Aí no versículo 25, Jesus diz assim para ela, eu vou ler para você aqui, eu vou ler para você isso. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressuscitar. Versículo 24. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, versículo 25. Versículo 25. Até o versículo 24, a conversa foi fé no passado e fé no futuro. E no versículo 25, Jesus mostra ser ele a fé. Jesus mostra ser ele o Deus do agora, do presente. Versículo 25, Jesus diz assim para ela. Então Jesus declarou: eu sou
Não é eu era, eu fui, e não é eu serei, eu vou me tornar. Não. Jesus não fala eu fui. Jesus não fala eu vou ser. Jesus fala eu sou. Eu sou é agora. Eu sou é hoje. Eu sou é nesse minuto. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A fé no presente. A fé no presente. Terceira lição. O que passou, passou. O que perdeu, perdeu. O que vai acontecer, vai acontecer. Não se prenda pelo que vai. Não se prenda pelo que foi. Se prenda pelo que é. Viva pelo que é. Esquece o que passou. Deixa o que vai acontecer acontecer. Basta o dia de hoje. Hoje Jesus está parado na sua frente. Aleluia. Jesus, através dessa mensagem, está parado na sua frente, dizendo: eu sou, eu fui, eu vou ser e eu continuo sendo. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isaías fala que secam-se as flores, murcham-se as rosas, mas a palavra de Deus subsistirá para todo sempre. Em Mateus está escrito: ainda que passe céus e terra, a minha palavra há de permanecer para todo sempre. Jesus é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o final de todas as coisas. Ele está agora querendo que você confesse ele agora. E quando ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, versículo 26. Versículo 27. E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Só tem uma forma, não existe outra. Só existe uma forma de reconhecer que Jesus é o dono da fé agora. Só tem uma forma de estabelecer Jesus na minha vida, para que a partir de agora ele traga vida onde não tem, para que a partir de agora ele traga alegria onde não tem. Só existe uma forma de estabelecer Jesus na minha vida agora, para que ele traga luz aonde não tem, para que ele traga respostas aonde não tem, para que ele traga paz aonde não tem. E a alternativa é confessar que ele é o Cristo. Quando ela confessa, Jesus se dirige até Maria. Quando Jesus se dirige até Maria, Maria conversa alguma coisa com Jesus. Eu quero pular essa parte porque eu quero chegar no principal. Jesus pergunta para Maria: aonde está o seu irmão Lázaro? E ela diz: ele está morto. E nessa hora Jesus chora. Esse choro de Jesus traz toda a humanidade de Cristo. Traz toda a empatia de Jesus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm empatia, onde as pessoas não se importam uma com as outras. E nesse choro de Jesus, Jesus está sentindo a dor que o ser humano sente. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã, fala para Jesus a dor que você está sentindo, porque ele te entende. Ele chora com você. Aleluia. Jesus se dirige até o sepulcro. E Jesus ordena aos homens dizendo: removam a pedra, para que a luz entre dentro do sepulcro. Os túmulos naquele tempo eram dentro de cavernas, tapados por pedra. Alguém diz assim para ele: escuta, mestre, ele está lá 4 dias, já está fedendo, o cheiro dele é ruim. E Jesus fala: não, remova a pedra. O homem remove a pedra para que Jesus possa operar o milagre. Escute aqui. Hoje Jesus está parado em frente à gruta que o seu coração se tornou. Talvez Lázaro esteja morto dentro do seu coração. E Jesus está dizendo: eu quero trazer vida sobre a sua casa, sobre a sua existência. Mas para que isso aconteça, remova a sua pedra. Remova a pedra que impeça
que a luz de Cristo entre no seu coração. Fique com essa palavra. Remova a pedra. Confesse ele ser o Cristo e deixe ele trabalhar sobre a sua existência. Deus há de transformar a sua história em nome de Jesus. Deus abençoe.